Bom, para a gente começar a falar de mercado do São Paulo, então, saídas, né? Já temos mais uma que será confirmada nas próximas horas. Jandrei continua no Juventude. Um novo empréstimo foi acertado pelo São Paulo na sexta-feira ao Juventude, então, do Jandrei, que fica mais uma temporada por lá, vai disputar a segunda divisão pelo time de Caxias do Sul. 70% do salário Juventude, 30% do salário São Paulo, pelo que eu pude apurar. Essa vai ser a divisão. Era um pouquinho maior, né, na Série A, na Série B teve que ter ali uma adequação, do próprio Jandrei também. Agora, ele está muito feliz no Juventude, ele está conseguindo jogar, ele é titular, visto internamente como um pilar dessa equipe, então ele fica no Juventude para a próxima temporada, mais um ano de empréstimo, e aí vai encerrar junto à Série B, né, então no começo ali de dezembro, e ele tem vínculo com o São Paulo até o dia 31 de dezembro do próximo ano. Ou seja, encerrando o vínculo de empréstimo, ele ficaria livre no mercado. Eu creio que o São Paulo não vai querer renovar, né? Aí a Juventude pode exercer ali uma compra, ou pode justamente ter liberado de graça, vai ser conversado, mas o Jandrei, então, puxando aí também mais uma lista de saídas do São Paulo. Eu acho ótimo o movimento, Fê. Para mim, não faz sentido ter ele no time, porque é aquela máxima, né? Ter um tipo de jogador específico no time é ruim, porque uma hora você vai ter que usar. Né? Então, acho que é importante ele ter esses novos ares. Acho importante para ele também, né? Um goleiro aí que achou o seu espaço no Juventude, foi titular na reta final, e ele junta, então, né, com o Luiz Gustavo, Rigoni, Ruedineno, Galopo e também o Oscar, que deve aposentar aí na lista de saídas do São Paulo. Eu acho bom negócio, Fê. Concordo, Gabi. Acho bom negócio também. É um cara que não tem mais clima para ficar no São Paulo. Um cara que a sua última partida com a camisa do São Paulo foi uma partida que foi muito marcada para o torcedor. Ele entra depois da expulsão do Rafael, não pega nenhum pênalti contra o Atlético Paranaense e ainda perde o decisivo na disputa de pênaltis pela Copa do Brasil. São Paulo foi eliminado com o Jandrei no gol. Isso fica muito marcado para o torcedor. É um cara que nunca agradou boa parte da torcida, teve seus momentos, a gente lembra. Quando o São Paulo passa do Palmeiras na Copa do Brasil, ele é um dos grandes destaques, pega pênalti e tudo mais. Teve seus momentos ali, mas no todo, nunca deixou o torcedor do São Paulo tranquilo em relação ao que tinha no gol. Tanto que foi desbancado pelo Rafael, e quando entrou sendo reserva do Rafael, o São Paulo sempre teve dificuldade e sempre ficou com o pé atrás com o que tinha. E é exatamente isso que você falou. Quando o Jandrei vem para ser o seu goleiro reserva, o problema é, em algum momento, ele vai precisar atuar. Em algum momento, ele vai precisar entrar. E quando ele precisou, quando o São Paulo precisou dele, não quando o São Paulo tinha ele como titular, mas quando ele era o reserva e o São Paulo precisou dele, ele deixou a desejar. Fez uma partida ruim contra o Atlético Paranaense, não pegou pênalti ainda. Foi o cara da eliminação contra o CAP na Copa do Brasil. Eu acho que é um movimento muito bom. São Paulo se livra de um cara que não tem clima para ficar, se livra de um cara que não teria espaço, que poderia comer uma parte da folha salarial, vai para um time que talvez ele tenha espaço e o São Paulo negocia. Eu acho uma movimentação bem justa e válida, Gabi. Então, a extensão contratual dele, para mim, não faz o menor sentido também, tem que ser pontuado, né? Mas tá aí, então, a situação do Jandrei de saída do São Paulo mais uma vez. E aí o Juventude, né, já de olho também nessa próxima Série B, encaminhou também o empréstimo do Patrick, lateral esquerdo do São Paulo, que perdeu espaço, né? Ele foi até preterido por outros jogadores, como o Ferreirinha improvisado na esquerda, perdeu espaço mais uma vez, tinha sido assim já com o técnico Zubeldia, né? E hoje com o Hernan Crespo também perdeu espaço. Ele tem contrato até junho de 2027 e tem empréstimo encaminhado para jogar no Juventude até o fim da Série B da próxima temporada. Aí voltaria para o São Paulo, já podendo assinar pré-contrato em janeiro de 27, mas tendo uma opção de compra ali do Juventude também. Fê, eu acho um grande negócio, porque acho que não tem sentido você manter ele no plantel não tendo confiança de que ele pode ajudar. Ele é um jogador que foi muito bem na seleção de base, era uma promessa grande do São Paulo. Já no sub-20 começou a apresentar instabilidade, a gente lembra, né? Teve lances ali instáveis no 20, então no 17 ele era fenômeno, no 20 ele baixou um pouco o nível, mas ele teve um voto de confiança. Ele estreia com o Ceni, né, no jogo contra o Fluminense, ele é tirado ali com 20, 30 minutos de jogo, ele perdeu um pouco a
chance dele naquele momento. E assim, acho um jogador extremamente inseguro quando entra em campo pelo São Paulo. Acho que o empréstimo, ele até demora para acontecer, mas é muito importante para ele e para o São Paulo. O que você pensa, Fê? Exatamente, Gabi, é exatamente isso que você falou. O Patrick é um cara que nunca conseguiu se firmar no futebol profissional. Eu não duvido da qualidade dele, porque ninguém é destaque de seleção de base a carreira inteira se não tem uma mínima qualidade técnica. Mas, cara, ele no profissional do São Paulo em nenhum momento deu certo. A estreia do Patrick, que você citou, que foi um jogo contra o Fluminense ainda com o Rogério Ceni, que ele estava perdido em campo, foi em 2022. E lá o Patrick já tinha 19 anos. Em julho de 2022, o Patrick tinha 19 anos. 3 anos depois, com quase 22 anos, com 22 anos ali, cara, é muito difícil você pensar numa sequência de um garoto como esse. Ainda mais quando a gente olha para a categoria de base do São Paulo. A gente olha para a categoria de base do São Paulo, ele está sendo já atropelado pelos meninos que estão vindo. Tem o Nicolas, que é o titular do Sub-20. Tem o Ângelo, que já foi negociado, inclusive, com o futebol europeu. Então esses caras vão tomar a vaga do Patrick, que por muitos e muitos anos teve a oportunidade de abraçar essa camisa 6. A gente lembra, o São Paulo demorou para contratar laterais esquerdos. Essa temporada foi quando contratou o Wendel e o Enzo Dias. Mas na última temporada tinha o Wellington, que acabou conseguindo se firmar depois de ser negociado, e poderia ser a chance do Patrick, que aí era o cara que estava no elenco, o menino que subiu da base, e em nenhum momento ele abraçou a camisa 6 do São Paulo. Então, é um garoto que teve suas chances, teve muitas chances, é o típico cara que não pode sair do São Paulo e falar, porra, nem tive minha chance de provar meu valor. Os caras nem me deram uma chance de eu provar o meu valor. O Patrick teve chance, e chance a rodo, de se provar no São Paulo. Em nenhum momento ele conseguiu abraçar. Em nenhum momento ele conseguiu abraçar, ser digno, talvez, da reserva da lateral esquerda. O São Paulino, a comissão técnica, em nenhum momento teve confiança. Essa reta final de ano, para mim, mostra muito da falta de confiança que a comissão técnica tem nele. Improvisou o Luca, que acabou de subir do futebol de base no profissional, na ala esquerda. Improvisou o Ferreirinha nessa função. Tem 2 jogadores para essa função, quando, em tese, o cara que está subindo da base poderia ser o camisa 6 reserva, né? O lateral esquerdo reserva. Mas não, foi atrás de 2 jogadores, o Enzo Dias e o Wendel. Na temporada passada, quando o Wellington foi negociado, e muita gente até aqui defendia, falava, porra, eu acho que ele tem que ser o reserva. O Wellington tem que ir para o banco de reservas. Em nenhum momento o Patrick conseguiu tomar essa vaga. O Wellington teve mais destaque depois que foi negociado, quando não tinha uma sombra, que era, em tese, seria o Patrick. O Patrick não fazia essa sombra para o Wellington e ele foi bem na sua reta final com a camisa do São Paulo. Então, infelizmente, não deu certo. No futebol profissional não deu certo. Eu torço para que no Juventude ele consiga ter uma sequência, consiga se adaptar ao futebol profissional, que eu acho que no São Paulo ele não conseguiu. Mas, de novo, ele e ninguém podem reclamar de falta de oportunidade. O Patrick, dos meninos da base, desses que estão até, foi o que mais teve. Ele teve mais oportunidade que o Lucas Ferreira, que o Matheus Alves, que o Henrique Carlos, que o William Gomes, que o Moreira, que o Ângelo, que nem jogou pelo futebol profissional, mas que o Rian Francisco. Mais do que, todos esses jogadores, o Luca, todos esses jogadores, Rodriguinho, esses caras que passaram nesses últimos anos, o Patrick foi o que teve mais chances e mais oportunidades de ser o titular ou ser um cara importante na rotação do São Paulo. E em nenhum momento ele abraçou essa oportunidade, Gabi. Então, uma movimentação também muito bem feita do São Paulo. Espero que dê certo no Juventude, mas que no São Paulo a passagem não vai deixar saudades, eu acho que isso é muito claro, Gabi.